Olá, nesse módulo eu vou apresentar para vocês o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, também conhecido como PGR-SS. É muito importante que vocês assistam esse vídeo antes dos demais e serão apresentados conceitos que se aplicam a todos os outros módulos. O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, conhecido como PGR-SS, é o documento que define o que deve ser feito para o manejo seguro dos resíduos de serviços de saúde. Contempla 4 eixos principais: o manejo seguro dos resíduos, a segurança e a saúde ocupacional, a proteção do ambiente e a minimização de resíduos gerados nos processos de trabalho. É baseado na legislação e em princípios técnicos e científicos. A primeira versão do PGR-SS do Hemocentro foi feita em 1997 e com essa versão iniciou-se o Programa de Gerenciamento de Resíduos que permanece até hoje. E aqui apresento o significado do termo resíduos de serviços de saúde. De acordo com a legislação, resíduos de serviços de saúde são todos os resíduos resultantes das atividades realizadas pelos geradores de resíduos de serviços de saúde. E quem são os geradores de resíduos de serviços de saúde? São todos os serviços que prestam assistência à saúde humana ou animal. Estas são as principais leis e normas nas quais se baseia o PGR-SS. RDC Anvisa 222 de 2018. Regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde e dá outras providências. É a principal resolução, pois trata exclusivamente dos resíduos de serviços de saúde. Lei 12.300 de 2006, Política Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo. Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define princípios e diretrizes como, por exemplo, define que todos os resíduos biológicos no Estado de São Paulo devem ser tratados antes da disposição final. RDC Conama 358 de 2005 dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. Esta também trata apenas dos resíduos de serviços de saúde. Lei 12.305, de 12 de agosto de 2010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa lei define diretrizes para todos os resíduos, inclusive para os resíduos de serviços de saúde. Todas elas definem que em todos os serviços de saúde devem ter o PGR-SS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. Ou seja, este é um documento obrigatório que é solicitado em todas as auditorias e na elaboração de projetos de construção e reforma de áreas físicas dos serviços de saúde. A partir de agora, vou apresentar o PGR-SS do Hemocentro. Esse é o sumário. Possui 7 itens, 4 anexos, referências e um glossário com os termos técnicos usados no gerenciamento de resíduos. As revisões são feitas a cada 1 ou 2 anos para atualização de dados e sempre que houver mudanças na legislação. A última revisão é a 12ª e foi feita em 2022. No primeiro item, que é a introdução, estão registrados fatos que contam toda a história da implantação do PGR-SS na Unicamp e no Hemocentro, citando fatos que ocorreram desde 1989 até 2022. Quem quiser conhecer, basta ler esse capítulo. Apesar de ser muito interessante, não vou me deter nele. No item 2 estão descritos os objetivos do PGR-SS, que são: mapear continuamente a cadeia geradora de resíduos no Hemocentro para identificar a geração de novos resíduos. Planejar e implementar ações para garantir a segurança dos trabalhadores e prevenir impactos ambientais relacionados aos resíduos gerados. Para atender esse objetivo, foram escritos procedimentos operacionais de biossegurança e são feitos os respectivos treinamentos.
Outro objetivo é promover ações para a minimização de resíduos, e esse tema é abordado principalmente nos treinamentos e em eventos. E o último objetivo é monitorar o impacto das principais atividades do Hemocentro no consumo de água para promover ações voltadas à diminuição do consumo de água. Para o monitoramento do consumo de água, utilizamos um indicador. E para que tudo aconteça, é importante que todos da instituição estejam envolvidos, ou seja, cada colaborador deve reconhecer a importância da sua participação e sua responsabilidade dentro do programa. Essas responsabilidades estão definidas nesse quadro. Assim, cabe ao coordenador do Hemocentro apoiar o programa e fornecer subsídios para garantir sua continuidade e o alcance dos objetivos propostos. Cabe ao gestor e a Comissão de Biossegurança e Gerenciamento de Resíduos do Hemocentro planejar, implementar, controlar e definir ações que assegurem o PGR-SS, incluindo a elaboração dos procedimentos. Cabe aos facilitadores, que é composto por um grupo com representantes das áreas, identificar necessidades de melhoria, propor soluções, multiplicar as práticas do PGR-SS. Os diretores, supervisores e responsáveis de áreas devem conhecer e garantir a implementação das normas internas de manejo de resíduos, atuar junto às equipes, garantindo a continuidade e eficácia do programa em seu local de trabalho e nos locais que circulam. As equipes técnicas das áreas devem conhecer e garantir a implementação das normas internas do manejo de resíduos, garantindo assim a continuidade e eficácia do programa em seu local de trabalho e nos locais em que circulam. É importante salientar que o descarte correto de resíduos é responsabilidade de todos, ou seja, para o sucesso do programa, todos os colaboradores devem contribuir, fazendo corretamente a parte que lhe compete. Este é o organograma do Hemocentro e também está no PGR-SS. Tem o objetivo de mostrar a localização da gestão de resíduos na instituição. Assim, a gestão de resíduos está na área de apoio técnico e a área de apoio técnico está inserida no serviço de apoio complementar. Outra informação importante que deve constar no PGR-SS é a composição da área física do Hemocentro. Neste slide apresentamos a área física, que tem 2 prédios principais, o Hemo 1 e o Hemo 2, com 3 pisos cada um, térreo, primeiro e segundo piso. Junto ao Hemo 1, temos um anexo onde está instalada a área de lavagem e esterilização de materiais, a limpadora e o abrigo de resíduos. O prédio 2 tem 2 anexos, sendo que um é o prédio da pesquisa e o outro é o Hemo 3, onde temos o refeitório, sala de videoconferência, a metrologia e salas administrativas. Temos mais 3 anexos. Um deles é o prédio onde está instalada a manutenção, transporte e biotério, outro anexo é a portaria e o outro é o abrigo de resíduos químicos. A área construída é de aproximadamente 5.560 metros quadrados, que corresponde aos 6 prédios. O total de ambientes de todos os prédios é de aproximadamente 300 salas, que incluem coleta de sangue de doadores, ambulatório de hematologia, ambulatório infusional, ambulatório de hemofilia, aproximadamente 20 laboratórios de rotina e pesquisa, salas administrativas, manutenção, copas, refeitório, 35 banheiros. O levantamento e reconhecimento da área física é muito importante para o plano de gerenciamento, pois devemos incluir todas as salas da instituição. Além do levantamento da área física, é feito o levantamento de todos os resíduos gerados em cada sala. E a partir dessas informações, é definido o manejo de cada tipo de resíduo conforme definido na legislação. E o que é manejo? Manejo é a atividade de manuseio dos resíduos de serviços de saúde, que inclui as seguintes etapas: classificação e identificação, segregação,
acondicionamento, tratamento interno, coleta interna, transporte interno, armazenamento externo, coleta e transporte externo, tratamento externo, disposição final ambientalmente adequada ou coleta e transporte externo e destinação final ambientalmente adequada. A primeira etapa do manejo é a classificação do resíduo. A classificação é feita de acordo com as características físicas e riscos que cada resíduo apresenta. De acordo com a legislação, os resíduos de serviço de saúde são classificados em grupo A, biológicos ou infectantes, Grupo B, químicos, grupo C, radioativos, grupo D, comuns e grupo E, pérfuro-cortantes. Destes, somente o grupo D é classificado como não perigoso. Após a classificação de cada resíduo, é necessário definir como serão identificados os recipientes, os carros de coleta e locais em que serão colocados cada tipo. É importante saber que, para identificação, devem ser usadas palavras, símbolos e cores definidos pela legislação. Além disso, a identificação deve ser de fácil visualização, clara, legível, em tamanho proporcional aos sacos plásticos, coletores e ambientes de armazenamento. Aqui temos os símbolos usados para os resíduos do grupo A, B e D, que são os resíduos gerados no hemocentro. A segregação é outra etapa do manejo. Segregar os resíduos é separar de acordo com sua classificação, características físicas e riscos, e deve ser feita no momento do descarte. Assim, para que ocorra a segregação dos resíduos, é importante ter as respectivas lixeiras. No hemocentro temos lixeiras para resíduos biológicos, com saco branco, recipientes e caixas especiais para resíduos químicos, lixeiras para resíduos comuns recicláveis com saco azul, lixeiras para resíduos não recicláveis com saco preto e coletores para pérfuro-cortantes, todos devidamente identificados e distribuídos nas salas e áreas de circulação. A segregação e o descarte ocorrem simultaneamente e eu chamo a atenção de vocês para essa etapa do manejo. Descartar resíduos é jogar o resíduo na lixeira destinada e identificada para receber o resíduo de acordo com seu tipo, ou seja, descartar é jogar o resíduo no coletor ou na lixeira certa. O descarte do resíduo é o ponto mais crítico de todo o processo da gestão de resíduos, pois o descarte de cada resíduo na lixeira ou coletor certo é o que garante que o resíduo chegará no lugar certo. Se tem dúvidas sobre o descarte, busque informações. O acondicionamento é outra etapa importante do manejo. Acondicionar é embalar os resíduos de acordo com suas características físicas e químicas em recipientes que garantam a segurança no acondicionamento desde o momento do acondicionamento, durante a coleta e no transporte. Assim, quando falamos em acondicionamento de resíduos, devemos pensar nas características que a lixeira, o coletor de pérfuro-cortante ou o saco plástico devem ter para garantir a segurança desde o descarte até o destino final do resíduo. A legislação também define critérios para esses materiais e na compra deles devemos estar atentos às seguintes características. Devem evitar vazamentos, devem ser resistentes a ações de punctura, principalmente coletores para pérfuro-cortante, devem ser resistentes à ruptura, coletores e sacos plásticos em geral, e devem ser resistentes a tombamento, ou seja, as lixeiras não podem tombar quando acionamos o pedal e os coletores devem permanecer fixos em suportes. Os recipientes devem ser de tamanho adequado ao volume gerado, devem ser adequados ao estado físico do resíduo, sólido, líquido ou gasoso, e quimicamente adequado ao tipo de resíduo, ou seja, o recipiente de acondicionamento não pode reagir com o resíduo acondicionado dentro dele. A
coleta e o transporte interno é outra etapa do manejo. Consiste na retirada dos sacos plásticos e coletores de resíduos dos postos de geração e translado até o local de armazenamento, que deve ser feito em carro fechado específico para coleta e transporte de resíduos. Todos os resíduos devidamente acondicionados são retirados das áreas de acordo com o planejamento e é feito por pessoa treinada usando EPIs como máscara, luva, avental e sapato de proteção. Este quadro faz parte do plano de gerenciamento de resíduos. Nele está definido o tipo de resíduo e a frequência de coleta de cada um. Assim, nós temos que os resíduos A1, A4 e perfurocortantes são retirados das áreas 3 vezes ao dia. As bolsas de hemocomponentes e sobras de amostras de laboratório são coletados uma vez por dia. Os resíduos gerados no ambulatório de quimioterapia e na farmácia de quimioterapia são retirados uma vez por dia. Os químicos de laboratório são retirados sempre que solicitado e os resíduos comum, não reciclável e reciclável são retirados das áreas uma vez por dia. A coleta e o transporte é feito em carros de coleta fechados com tampa, feito de material lavado. O volume máximo de resíduo em cada lixeira deve ser 2/3. É importante que, quando ultrapassar esse limite, seja solicitada a retirada do resíduo para a equipe de limpeza. Os resíduos são transportados para os respectivos abrigos. Este é o abrigo externo de resíduos sólidos, onde são armazenados os resíduos infectantes ou biológicos, os não recicláveis e os recicláveis. Nessa área temos também uma balança, onde é feita a pesagem diariamente de todos os resíduos gerados. O abrigo de resíduos sólidos foi construído de acordo com as características definidas na legislação. Essas características incluem piso e parede revestidos de material resistente, lavável e impermeável, com pontos de eliminação artificial e de água, tomada elétrica alta e ralo sifonado com tampa. Possui abertura para ventilação com tela de proteção contra roedores e vetores. Possui portas com largura compatível com as dimensões dos carros de coleta. Possui áreas separadas para resíduos biológicos, não recicláveis e recicláveis. Os resíduos são mantidos em contêineres. As portas estão devidamente identificadas. Atualmente, devido a reformas nesse abrigo, grande parte dos recicláveis é armazenado em área externa, dentro de contêineres com tampa. Além do abrigo de resíduos sólidos, o Hemocentro tem um abrigo de resíduos químicos, que também foi construído de acordo com a legislação para esse tipo de abrigo. Está localizado em área restrita, devidamente sinalizado. As características estruturais desse abrigo incluem ventilação adequada, temperatura amena que é garantida pelas telhas sanduíche, sistema de drenagem de líquidos derramados e caixa de segurança. A sala de armazenamento possui 16 metros quadrados e na área externa nós temos pias e chuveiro de segurança e lava-óleos. Os resíduos são removidos dos abrigos externos e são transportados até a destinação ou disposição final ambientalmente adequada. Essa remoção e transporte é chamada de coleta externa. A coleta externa é feita por empresa especializada, devidamente autorizada para o transporte de cada tipo de resíduo. A frequência de coleta externa no Hemocentro ocorre da seguinte forma: biológicos e não recicláveis são retirados diariamente pela Prefeitura de Campinas. Os recicláveis são retirados uma vez por semana pela Divisão de Meio Ambiente da Unicamp. Os quimioterápicos são retirados mensalmente por empresa terceirizada e os reagentes químicos de laboratório, os resíduos de laboratório, são retirados anualmente também por empresa terceirizada. Assim, os recicláveis
são retirados semanalmente pela Divisão de Meio Ambiente da Unicamp e são distribuídos para cooperativas de recicláveis de Campinas para a destinação final ambientalmente adequada. Os não recicláveis são encaminhados diretamente para o aterro sanitário para uma disposição final ambientalmente adequada. Os biológicos são encaminhados para tratamento térmico e, em seguida, são encaminhados para o aterro sanitário para disposição final ambientalmente adequada. Os quimioterápicos e reagentes de laboratórios são encaminhados para tratamento térmico e, de lá, as cinzas geradas nesse tratamento são encaminhadas para aterro classe 1 para disposição final ambientalmente adequada. E qual é a diferença entre destinação e disposição? Destinação é o envio de resíduos para tratamento, reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação, aproveitamento energético e outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o SISNAMA, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que é o SNVS, e do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, que é o SUAS. E aqui eu aproveito para apresentar o significado do termo reciclagem. Reciclagem é o processo de transformação dos resíduos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, de acordo com condições e padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do SISNAMA, do SNVS e do SUAS. Nessa figura, temos o exemplo da reciclagem do vidro, que começa com a matéria-prima que entra na indústria vidreira, passa para os envasadores, para a embalagem, distribuição, vai para os consumidores que, após o consumo do seu conteúdo, destinam para a coleta de recicláveis, que após a coleta esse material passa por limpeza e seleção, por trituração, gerando assim a matéria-prima que vai ser reintegrada às indústrias vidreiras como matéria-prima. A disposição final ambientalmente adequada é a distribuição ordenada de resíduos comuns não recicláveis em aterros sanitários. Os aterros sanitários devem ser construídos de acordo com normas operacionais específicas para evitar danos ou riscos à saúde e à segurança pública e para minimizar os impactos ambientais. Os aterros sanitários devem ser construídos distantes de casas e rios e deve ter as seguintes características. A área deve ser cercada para impedir acesso de pessoas e animais, e a sua estrutura deve incluir o solo impermeabilizado, protegido com camadas de proteção impermeáveis. Deve possuir um sistema de drenagem e coleta de chorume ligado a uma lagoa de tratamento de chorume. Deve possuir um sistema de drenagem de água de chuva, deve ter sistema de drenagem dos gases gerados no processo de decomposição do resíduo, que é o gás metano, e deve ser feito monitoramento da qualidade das águas subterrâneas para o controle de contaminação do lençol freático. Agora eu vou apresentar alguns tratamentos térmicos de resíduos mais usados. Neste slide apresento o tratamento térmico por micro-ondas. Os sacos plásticos com resíduos biológicos são lançados dentro da câmara de trituração de resíduos. Na saída da câmara, ele é impulsionado para a câmara de umidificação e aquecimento, onde ele é tratado a uma temperatura de 90 graus. Esse resíduo sai já tratado e triturado e é depositado dentro de contêineres para o encaminhamento para o aterro sanitário.
Esta é uma autoclave usada para tratamento técnico de resíduos biológicos. Neste tratamento, o resíduo é inertizado a uma temperatura de 132 graus e o objetivo é reduzir a carga microbiana e o potencial de infecções. Neste caso, o resíduo não é triturado e, no final do tratamento, é enviado para o aterro sanitário. Esta é uma ilustração de um incinerador que pode ser usado para tratamento térmico de resíduo químico e de resíduo biológico. O resíduo é queimado em 900 a 1250 graus. No processo de queima, os gases gerados são lavados para eliminar os poluentes e as cinzas geradas no final do processo são encaminhadas para a disposição final em aterros classe 1, que é um aterro com características para contenção de todos os contaminantes presentes no resíduo. As ações de gestão do plano de gerenciamento de resíduo incluem ações corretivas, planos de qualidade e o uso de 5 indicadores: total dos tipos de resíduo gerado por ano, quantidade de resíduo biológico gerado por bolsa de sangue total coletada, volume de água consumida por bolsa de sangue total coletada, volume de água consumida e quantidade de resíduo químico gerado por ano. Para a análise desses indicadores, são usados alguns números institucionais relacionados às principais atividades geradoras de resíduos. Observem que, em 2020 e 2021, houve uma diminuição de todos os números. Quando eu estiver apresentando os indicadores, vocês irão observar a repercussão dessa diminuição em cada um deles. Os números usados para essa análise são total de bolsas de sangue total coletadas nos últimos 3 anos, total de hemocomponentes produzidos, total de exames sorológicos realizados, total de exames imunohematológicos realizados, total de pacientes hematológicos e total de exames hematológicos realizados. Esses dados foram obtidos do relatório anual do Hemocentro. E como eu disse, em 2020 e 2021, nós observamos uma diminuição de todos esses números e essa diminuição está relacionada à pandemia Covid-2019. O primeiro indicador é a quantidade total de cada tipo de resíduo gerado por ano, incluídos na coleta seletiva. Observe que em 2020 e 2021 houve diminuição do total de resíduos gerados, principalmente dos recicláveis. A diminuição dos recicláveis ocorreu devido às restrições de coleta para esse tipo de resíduo. O número apresentado refere-se às caixas de papelão, mas mesmo separando as caixas para a coleta seletiva, elas foram encaminhadas como resíduo comum para o aterro sanitário. Neste ano de 2022, a coleta de recicláveis retomou ao normal e acredito que esses números serão diferentes neste ano. Este indicador, quantidade de resíduos biológicos por bolsa de sangue total coletada, foi definido com o objetivo de se criar um valor de referência para ser usado pelos diferentes hemocentros, possibilitando a comparação entre os diferentes serviços. Ou seja, o objetivo era criar um indicador que todos os serviços pudessem usar, baseado em atividade comum a todos, que neste caso é a coleta de bolsas de sangue total e a geração de resíduo biológico. O indicador volume de água em litros por bolsa de sangue total coletada avalia o impacto dessa atividade no consumo de água do hemocentro. A diminuição ocorrida em 2020 e 2021 é significativa e está relacionada à diminuição dos números que representam as principais atividades realizadas no hemocentro. Observamos também a diminuição do consumo de água em 2020 e 2021, que ocorreu devido à diminuição do número de pessoas que trabalharam presencialmente nesse período, diminuição do número de pacientes atendidos e diminuição de todas as atividades do hemocentro.
O Hemocentro está incluído no Programa de Controle do Consumo de Água feito mensalmente pela Prefeitura da Unicamp. E todos os meses recebemos o relatório de consumo de água. Quando ocorre aumento, somos comunicados para que sejam identificadas as causas. A geração de resíduos químicos é acompanhada separadamente, pois esse resíduo tem um fluxo diferente dos demais e também porque existe um custo associado. Observamos que os resíduos de quimioterápicos têm aumentado a cada ano. No entanto, os resíduos de laboratório diminuíram nos anos correspondentes à pandemia. Os anexos do plano de gerenciamento incluem as plantas dos abrigos de resíduos e o modelo da planilha de resíduos gerado por sala. No anexo 1, temos a planta do abrigo externo para resíduos biológicos, resíduos não recicláveis e resíduos recicláveis, com um espaço exclusivo para cada tipo de resíduo e local de armazenamento externo dos recicláveis. No anexo 2, temos a planta simplificada do abrigo externo de resíduos químicos. Na área interna, temos uma sala para armazenamento dos resíduos com 3 prateleiras e uma área externa com chuveiro de segurança e uma pia. Essa planta complementa as outras informações já apresentadas relacionadas ao abrigo externo de resíduos químicos. Este é o modelo da matriz de resíduos gerado em cada sala do Hemocentro. Essa informação, como eu disse anteriormente, é muito importante, pois é a partir dela que é feito o plano de gerenciamento de resíduos. Na primeira coluna estão relacionados todos os resíduos gerados no Hemocentro. Nas colunas seguintes está definida a classificação de cada resíduo. Na coluna manejo está indicado qual é o procedimento que define como deve ser feito o manejo desses resíduos. E nas colunas seguintes estão assinaladas em quais salas cada resíduo é gerado. Essa matriz permite visualizar onde é gerado cada tipo de resíduo em todo o Hemocentro. Neste caso, o modelo que eu estou apresentando já é um resumo final de todo o levantamento feito. Então, por exemplo, se eu quiser saber quantas salas geram agulha e dispositivo lateral para coleta de amostras no Hemocentro inteiro, eu tenho que ele é gerado principalmente no Hemocentro 1, no térreo, total de salas que geram são 2. Se nós pegarmos o item em embalagem plástica limpa, nós vamos ver que em torno de 100 salas é gerado esse tipo de resíduo. E para finalizar, gostaria de fazer as seguintes considerações. O PGR-SS e todas as ações relacionadas ao gerenciamento de resíduos deve sempre estar de acordo com a legislação federal, estadual e municipal. O PGR-SS é um importante documento que norteia todas as ações do gerenciamento de resíduos da instituição e todos os colaboradores devem conhecer esse documento. Agradeço a atenção de todos. E as dúvidas que vocês tiverem podem enviar no meu e-mail ou ligar para mim no ramal 18539. Obrigada.